está presente aqui em nossos estúdios o Dr. Eduardo Fantinatti, ele que é o promotor que recém-chegado em Arcos, alguns dias já aqui em Arcos, a quem nós vamos cumprimentar e desde já agradecer pela presença, pela disponibilidade de estar aqui em nossos estúdios. Doutor Eduardo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a Arcos, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Vida e obrigado aí por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para falar conosco e falar com a comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Gostaria primeiramente de agradecer ao senhor, a Rádio Vida, pelo convite de participar do programa, toda a equipe aqui do rádio. E, na verdade, é um prazer estar aqui, eu que tenho a agradecer. Estou à disposição aí do senhor e da população para a gente trocar uma ideia. Muito bem, doutor. A gente vamos começar aqui abrindo espaço para o senhor falar quem é o doutor Eduardo Fantinatti. Já sei que o senhor vem do estado de São Paulo, né? Mas já está em Minas Gerais há algum tempo, não é isso? Exatamente, Jaime. Bom, eu ingressei no Ministério Público há quase 5 anos, né? E o Ministério Público de Minas Gerais, vim aqui trabalhar no estado, nessa profissão que é a paixão minha, né? Que é o Ministério Público, a atuação como promotor de justiça ao lado da comunidade, da sociedade, das pessoas de bem, procurando combater sempre em parceria com outras instituições, né, com as polícias, com as pessoas de bem da comunidade que trazem informação, combater atos de improbidade, crimes e todo tipo de mal feito que atrapalha o bom andamento da sociedade, né, das pessoas que querem ter uma vida tranquila, uma vida com a família, de paz, de tranquilidade. Então, nosso papel no Ministério Público é esse. Eu estou chegando aí em Arcos agora e com muita vontade de trabalhar pela cidade. A impressão que o doutor Eduardo recebe, na verdade, da cidade de Arcos. Qual que é a primeira impressão que o senhor tem até o momento da cidade? Olha, Jaime, logo que eu soube da abertura do edital para vir para Arcos, eu pesquisei sobre a cidade. Então, a gente não vem aqui nessa situação, nessa novo desafio forçado a nada, né? Eu já pesquisei sobre a cidade, me informei bastante e justamente por ter as melhores referências possíveis aqui, foi um grande atrativo para mim. A cidade até me surpreende que seja tão movimentada, a gente vê a quantidade de serviços extremamente bem recebido pelo povo, pelas pessoas nos lugares que a gente vai. Eu estou aqui com minha esposa, né? E tem sido um grande prazer aqui. A gente sai para jantar, sai para fazer alguma coisa, sai para almoçar, sai para comprar alguma coisinha para casa, faz de mudança, e a impressão é excelente. As pessoas, especialmente aqui de Arcos, são muito receptivas, e então isso tem tornado muito fácil a adaptação aqui, a mudança para essa cidade que inclusive a gente vê está em plena expansão, né? Impressionante. Justamente. Em plena crise, a cidade de Arcos continua seguindo aí em frente, né? Essa questão, acredito que da economia local, das mineradoras, claro que ajuda bastante, né? Mas eu acho que o povo, o material humano é que garante mais movimento, outra coisa, com certeza. Que movimenta a máquina, né? E interessante que a questão mineral, né? A questão do calcário, que é o nosso carro-chefe aqui em Arcos, né? Movimenta, e a gente vê que, diferentemente das cidades vizinhas, Arcos não vive um momento de crise financeira, principalmente na administração pública, né? Arcos continua com a sua arrecadação crescendo, né? A arrecadação aumentando, então realmente está no revés da crise o município de Arcos. Excelente. Né? Doutor, eu gostaria primeiro, a gente soube, né? Eu andei pesquisando que o doutor Eduardo é membro do GAECO. Né? O GAECO que foi, segundo minha pesquisa, fundado aí no ano de 2013, se eu estiver errado o senhor pode me corrigir, né? E tem feito um papel importantíssimo, principalmente no estado de Minas Gerais, trabalhando no combate ao crime organizado. Inclusive em Arcos, nós tivemos uma operação aqui recentemente com a participação do GAECO e que a participação do GAECO foi super importante. Então, ninguém melhor que o senhor para falar para a gente o que é o GAECO. Primeiramente. Perfeito. Jaime, eu realmente faço parte do grupo de atuação especial contra o crime organizado aqui de Divinópolis. Em Minas Gerais são praticamente 10 GAECOs aí em todas as regiões, cobrindo todo o estado. Então o GAECO de Divinópolis engloba diversas cidades, entre elas Arcos, Luz, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, são várias cidades. O trabalho do GAECO, ele apesar de em Minas Gerais ter sido criado agora em 2013, ele já é conhecido nacionalmente pelo sucesso que teve
na experiência inicial em São Paulo. O Estado de São Paulo contou com o GAECO, década de 90, surgiu e fez importantes investigações em casos em que as polícias, né, civil e militar, tinham dificuldades de chegar por envolver muitas vezes interesses, às vezes, dos próprios policiais, né, ou interesses de pessoas situadas em escalões superiores ali na República, né, ou dotados ali de um poder político-econômico que conseguia fugir das investigações. Então, o Ministério Público criou essa forma de atuação lá em São Paulo, né, e os Ministérios Públicos dos outros estados passaram a replicar esse sistema porque foi bem concebido. Então, um sistema em que é formado um grupo em que alguns promotores da região participam, aqueles geralmente que têm mais afeição ao trabalho de investigação criminal, e esse grupo ele é acionado pelos promotores das cidades da região para aqueles casos mais graves, mais difíceis de apurar, ou que encontram algum tipo de resistência, ou mesmo aqueles casos em que o promotor se sente acuado em razão de algum tipo de represália que lhe é prometida, e situações desse tipo. Então esse grupo ele apoia os promotores, mesmo que os promotores não sejam membros do GAECO, mas eles acionam esse grupo e esse grupo vai prestar um apoio a ele, né, no estudo e nas investigações. Exatamente isso. Então o GAECO é acionado, por exemplo, aqui em Arcos, a doutora Juliana foi responsável pelas investigações, né? Ela juntamente com os delegados de polícia aqui da cidade, juntamente com o tenente Bittencourt, o pessoal da militar, eles se reuniram, formaram uma força-tarefa para fazer a investigação e acionaram o GAECO para auxiliar em alguns atos investigatórios, então facilitando, né, a colheita de elementos. Exatamente. E culminou aí com essa quantidade grande de prisões, com prova robusta do envolvimento de tráfico de drogas, apreensão de material ilícito, inclusive a própria droga, cocaína, crack, né, LSD, além de bastante dinheiro, né, dezenas de milhares de reais, às vezes o pessoal nem sabe que está apreendido também, porque é dinheiro fruto do tráfico de drogas, além de muitos veículos também. Então, tudo aquilo que dá para tirar do traficante, que ele conseguiu por meio de sua atividade ilícita, o GAECO também auxilia nesse trabalho de levantamento de patrimônio, que muitas vezes é difícil para o promotor da cidade fazer sozinho, né? Então, esse é o trabalho do GAECO. Isso aí, pessoal, o pessoal que me ouve aí, pode ter certeza, né? O GAECO, ele está aquém, né, das instituições locais, da cidade. Então, como é um grupo regional, né, ele se sobrepõe. Então, aquele perigo de haver uma coação, né, das autoridades municipais ao próprio promotor local, né, ele sai muito desse âmbito, né, doutor? Por quê? Porque o promotor ele vai ter proteção, ele vai ter amparo nos colegas do grupo GAECO. Exatamente. No caso de uma investigação, por exemplo, de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores. Sim, com certeza. Né? Então ele vai se sentir protegido, ele vai ter mais força. Com certeza. É exatamente isso. Além do GAECO, o Ministério Público de Minas também tem outros grupos que auxiliam. O senhor mencionou, por exemplo, de atos de corrupção, e aqui deixar claro, a gente não está se referindo a nenhuma prefeitura específica, né? Justo. Nem seria conveniente fazê-lo, mas qualquer prefeitura de Minas Gerais que esteja em situação de corrupção endêmica, ali, aquela coisa grave, o promotor, ao verificar que não vai conseguir dar conta daquele recado, daquela quantidade de atos de corrupção, porque tem que conciliar o seu trabalho com muitas outras áreas, né, inclusive atendimento ao público, ele pode acionar o grupo de atuação, o grupo especial de proteção ao patrimônio público, por exemplo, que vai auxiliar nessas investigações de atos de improbidade. O GAECO também, muitas vezes, auxilia. Inclusive, em Governador Valadares foram diversos vereadores presos num esquema de corrupção enorme lá, né, apesar do tamanho da cidade não ser tão grande. Prefeitos e ex-prefeitos de várias cidades da nossa região aqui também foram presos. Também já foram alvo desse tipo de iniciativa. Então, o GAECO está aí para fortalecer o trabalho do promotor junto à comunidade. Mas é bom ressaltar, Jamil, o GAECO, o promotor, não conseguem trabalhar se a população também não confia no trabalho do promotor. Então, a gente está lá ansioso por informação para poder trabalhar. A gente está lá para receber as informações. Então, a pessoa está morando na cidade, está vendo alguma coisa estranha, está sabendo de algum servidor envolvido com algum tipo de corrupção, qualquer escala que seja, dentro da administração, está sabendo de alguma atuação errada por qualquer pessoa, até dentro do Ministério Público, qualquer coisa, tem que conversar com o promotor, trazer essa informação para que a gente possa fazer o nosso trabalho, ajudar a cidade a ter eu gostaria até que o senhor fosse até um pouquinho mais específico nessa questão, deixando aqui para as pessoas entenderem muito simplesmente, a pessoa tem uma denúncia a fazer.
E muitas vezes ela tem medo, às vezes, apesar que o Ministério Público tem se aproximado muito da comunidade, mas ainda existe uma linha que às vezes a pessoa mais humilde, que não tem uma escolaridade, né, maior, ela se sente um pouco retraída em chegar lá no Ministério Público e ter, né, acesso, poder falar com o promotor, falar com a secretária do promotor e ser encaminhado. Então, por exemplo, a Joyce Cristina lá do centro, ela pergunta, olha, o que resumidamente o Ministério Público aborda no dia a dia, para que a população, inclusive para os mais carentes e leigos, possam entender. Então, assim, em poucas palavras e palavras mais simples, a gente tentar mostrar para o pessoal que o Ministério Público está lá de portas abertas, que o doutor Eduardo está lá e atende as pessoas dentro da sua possibilidade, atende qualquer pessoa, desde o mais humilde ao mais graduado. Exatamente. Seria isso, né, é assim que funciona. Então, respondendo a pergunta da ouvinte, né, bem esclarecida pelo senhor, Jaime, é o seguinte: o Ministério Público é dividido aqui em Arcos em duas promotorias. Então, a minha, né, que eu estou ocupando, e a da doutora Juliana. Ali, então, existe uma gama de atuação enorme. Ela perguntou o que abarca. Então, abarca desde de questões mais simples a mais complexas. Por exemplo, questão da saúde. A pessoa é muito acionada à promotoria em caso de saúde. A pessoa precisa de um tratamento cirúrgico e com urgência, sob pena até de vir a óbito, e o familiar dela vai procurar o Ministério Público buscando auxílio para conseguir obrigar o município, o Estado, quando eles não estão providenciando aquele recurso, para que a pessoa seja salva. Então, uma das atuações do Ministério Público é essa. A longo prazo, o ideal é que essas ações sejam assumidas pela Defensoria Pública, que precisa de Defensoria Pública, porque o Ministério Público deseja, né, para ter uma atuação eficiente, se concentrar em causas de interesse coletivo. Então, é claro que interessa a todos o bem-estar de cada um dos indivíduos, mas pela Constituição, a função de defender a pessoa que não tem recurso financeiro é da Defensoria Pública, e o município e o Ministério Público trata dos casos de interesse geral. Então, se tem alguma deficiência grave no sistema de saúde local, o promotor teria que apurar aquilo, né? O papel dele é apurar aquilo e tentar resolver em sentido amplo para todos. E aqueles casos específicos que vão surgindo caberiam à Defensoria Pública, ou quando a pessoa, claro, tem condição de pagar, o advogado também tem a atribuição para isso, para entrar com ação judicial e tudo. Na área, por exemplo, do consumidor, eu sou promotor do consumidor também. A pessoa teve um problema específico numa loja e tal. Esse tipo de demanda já não vem para mim, porque é uma questão individual. Agora, se uma loja está fazendo um tipo de fraude que lesa vários consumidores, aí ele pode procurar o Ministério Público e trazer informação, porque daí a gente vai colher essa informação lá pelos nossa equipe, e a gente vai apurar e tentar resolver para todos. Então vamos dizer que a Copasa também, aqui é Copasa, né? É isso. Está fornecendo água e deu um problema em várias medições. Então, isso aconteceu já em certa oportunidade, trabalhando em Campina Verde. Isso aconteceu. De fato, mais de 200 consumidores foram lesados por um erro de medição na época. Então, aquilo foi apurado por inquérito civil, são feitas investigações, perícias, oitivas das pessoas, dos consumidores, e é proposta uma ação visando devolver para o consumidor aquele valor que ele teve que pagar mais. Então, o senhor vê, o que é importante ficar claro, são questões de interesse coletivo. Então, um problema específico de um particular contra outro, ele não atine o Ministério. Não é a definição do Ministério. Não é. Aqui é ali quem vai resolver é ele consensualmente, ou vai procurar um advogado e vai resolver. Agora, quando existe uma instituição, pode ser pública ou privada, que está causando problema a vários consumidores ou a vários cidadãos em vários aspectos da vida, aí é a atribuição do Ministério Público. Da mesma forma, a questão do idoso. Aqui em Arcos, infelizmente, tem se constatado aqui, essas semanas que eu estou trabalhando, um número impressionante de negligência em relação ao idoso. Então a pessoa vai lá, tem 10 filhos, cuida dos 10 filhos durante 20 anos, né? Está todo mundo grande, e quando o idoso mais precisa dos filhos, os filhos viram as costas e ninguém quer ajudar, e ele fica naquela situação de abandono, mal se alimenta, até risco de morte. Esses casos também são interesse do Ministério Público. Mesmo individualmente tem que trazer para a gente poder resolver. Então, pessoas com deficiência, né, ou necessidades especiais de qualquer tipo também que passem por dificuldades, são casos de atribuição do Ministério Público auxiliar. Em regra, Jaime, são aquelas, o nosso papel é ajudar a pessoa que não tem quem lhe socorra, e tirando essas pessoas, quando se trata de maiores e capazes, aqueles casos que dizem interesse à coletividade. Se não. Então, o maior capaz, para questões individuais, um probleminha ou outro que teve com a administração, aí não é outro. Outra coisa, atos de corrupção. Estou sabendo de um esquema de corrupção em tal instituição,
pode ser estadual ou municipal, tem que trazer para a gente. Pode ser federal também, porque a gente vai reencaminhar para o Ministério Público Federal. Muito bem. Se não for da atribuição local, nós vamos colher e encaminhar. Não vamos mandar os... Não é aqui. A gente vai colher e vai encaminhar para facilitar o acesso, até porque o Ministério Público Federal é só em Divinópolis ali, o mais próximo, que a pessoa vai ter acesso. Então, é isso. Atos de corrupção, de quem quer que seja, podem ser levados. Tem um sistema que eu gostaria de deixar para o pessoal que tem acesso à internet. Dentro do site do Ministério Público tem um lá, Fale Conosco, e ali a pessoa pode fazer denúncias anônimas. O senhor mencionou, olha, algumas pessoas ficam com medo, e realmente é natural que tenha medo de algumas situações. Pode ser posto ali, vai ser escrito a situação, dizendo que em Arcos está acontecendo isso, aquilo, de tal forma. Se souber de provas, de pessoas que têm conhecimento, já vai ser indicado ali. Vai indicando, isso vai chegar direto no meu e-mail, vai chegar para o meu e-mail, e eu sou obrigado pela minha legislação a me manifestar sobre aquilo. O cidadão não vai fazer uma denúncia e vai ficar lá perdido. Eu tenho que dizer o que eu fiz com aquilo. Tenho que dizer, não dá para apurar, o que você mandou está muito genérico, se você quiser complementa, senão não dá. Ou então eu vou ter que falar, foi instalado o procedimento, qualquer informação nova agora está à disposição aqui. Algum retorno a pessoa vai receber. Vai ter o retorno. E mantendo o sigilo sempre. Então é isso. Tem casos também que a pessoa vá pessoalmente, o senhor normalmente atende lá dentro da possibilidade, recebe a pessoa e já conversa com ela diretamente. Lá como é que funciona, Jaime? Em razão do excesso de atribuições, eu não fico lá na frente, lógico, fazendo aquele atendimento inicial. Então é feita uma triagem, tem uma pessoa específica só para atendimentos na promotoria, chama Laísa, uma pessoa muito competente, e ela traz os casos. Então coisas mais simples que a gente já tem uma rotina de trabalho, por exemplo, alguém vai lá, olha, preciso de um medicamento tal que não está sendo fornecido, a gente já tem um sistema de trabalho, já tem uma ordem, ela vai pegar a declaração, orientar quais documentos são necessários, a gente vai entrar com a ação. Ela não vai nem precisar falar comigo. Não precisa falar. Se ela exigir, ela vai falar, eu vou explicar a mesma coisa, né? Então, para evitar uma repetição de orientação de coisas mais simples, a gente não faz esse atendimento pessoalmente. Agora, chega alguém lá com uma denúncia grave, em que ela quer que seja mantido sigilo, ela precisa falar comigo, é claro que eu vou atender, é só explicar. E os casos em que o sigilo é justificado, né? Que a gente não pode também generalizar esse negócio de sigilo, porque senão ninguém nunca põe nome para nada. Então tem que ser assim, tem que ser justificado. Olha, eu tenho medo de repressão, de ser repreendido por causa disso, daquilo. Então, sendo justificado, a gente defere o sigilo e toca para frente. Agora, nas eleições, a questão eleitoral, não sou eu que estou com essa atribuição, doutor Juliano, mas na questão eleitoral tem cuidado a mais com essa questão de sigilo, porque infelizmente existe um abuso generalizado. Todas as cidades do Brasil, a gente vê isso, tem notícia de o sistema de denúncia anônima em âmbito eleitoral. Aí é um pouco mais exigente. Aí, no âmbito eleitoral no âmbito eleitoral mais exigente. Senão a gente não consegue nem trabalhar, porque todo o adversário político vai lá e começa a encher aquele lá de denúncia e não sobra tempo para apurar o que realmente tem verossimilhança, tem elementos mínimos ali para a gente conseguir fazer isso deixar claro, viu, gente, que o doutor Eduardo não, nessa eleição, não está responsável pela área eleitoral, né? Temos lá a doutora Juliana, que é competentíssima, com certeza também vai fazer da mesma forma, proceder da mesma forma, mas o senhor está explicando, né? Aí no caso eleitoral precisa sim ter uma identificação, porque senão vira abuso, né? Exatamente. Aí o pessoal começa a querer prejudicar o outro candidato e lá faz uma série de denúncias e sem respaldo nenhum, né? Sem respaldo, e existem denúncias infelizmente de má fé, e faz o Ministério Público às vezes perder tempo com uma apuração fadada a um insucesso e deixa de apurar coisas que a gente tem recursos limitados, né? O cobertor curto. Então tem que ser feita uma eleição de prioridades ali, e os casos mais graves são apurados. Se começa a apurar de tudo, quer abraçar tudo, nada chega ao final. É aquele caso, né, de procedimentos parados há muitos anos, porque não se consegue dar conta de todo o processo. Aqui, a gente recebeu aqui a participação do... Quem que é aqui, produção? Juliano. O Juliano, ele está perguntando, ele está dizendo assim, ele percebe a ausência da Anatel no interior. O que o Ministério Público pode atuar nesse quesito, nesse sentido? Perfeito. O do consumidor, a Anatel é um órgão importante, né? Sim. Na questão da telefonia para fiscalizar essas operadoras. O pessoal consegue o número da Anatel, eu acho que são 5 dígitos lá pela internet, é muito simples. E a Anatel, ela não se faz fisicamente presente, mas ela resolve as questões à distância. Eu, pessoalmente, já tive problema com a operadora, não vem ao caso qual, mas eles não queriam cancelar o meu plano. Então, você liga na Anatel, eles, já com o protocolo que você obteve lá naquelas operadoras, que elas são obrigadas a fornecer pelo regulamento da Anatel, e fornece aquele protocolo e a Anatel resolve direto com eles. Então, à distância, é possível resolver muitos problemas. Eu também já tive experiência que a gente acionou a Anatel, e realmente, Juliano, o pessoal é extremamente sério, e eles te dão retorno, né? No meu caso também deu retorno. O pessoal funcionou e a operadora se viu rapidamente tentando resolver o problema. Então, é um caso seguinte:
a Anatel, no próprio Ministério das Comunicações, tem pegado pesado com essas operadoras porque elas abusam mesmo, né, doutor? Existem muitos problemas, né? É muito difícil. Acho que não tem ninguém que tem um plano de telefonia que está plenamente satisfeito hoje em dia. É impressionante, né? Eles nos lesam em todas as formas possíveis, né? Vem uma cobrança que você não entende, a própria forma de discriminar o serviço é de difícil compreensão, me parece que parece né? Porque é difícil a gente exigir nosso serviço, a gente não entende o que está sendo prestado, o que está sendo cobrado. Então é uma área difícil mesmo. Bom, doutor, o seguinte. Muito bem. Ele está falando relacionado a emissoras de rádio, né? Ele deve estar lá no sul de Minas, não é isso, produção? Ele está falando relacionado a emissoras de rádio, emissoras clandestinas, emissoras que muitas vezes não atuam como deveria, né? Como manda o figurino, vamos dizer assim, né? E aí, nesse caso, a Anatel tem sido meio relapso mesmo, né, doutor? Eu entendo, mas tem a possibilidade de acionar o Ministério Público Federal. O Ministério Público do Estado não tem a competência constitucional para mexer com isso, mas o Ministério Público Federal tem. Então é possível levar o conhecimento do Ministério Público Federal, lá no site do Ministério Público, se jogar no Google, Ministério Público Federal, vai encontrar lá a representação em Divinópolis e encaminhar até mesmo por denúncia anônima, se for o caso, né? Nem tem motivo para ser anônima nesse caso, mas dizendo que rádio, como é que está funcionando, os detalhes para que, se o Ministério Público Federal não for atuar diretamente, ele requisitar da Anatel a repreensão no caso a caso. Então o Ministério Público Federal tem atribuição específica para combater essas rádios clandestinas, esse tipo de situação, e certamente vai atender essas demandas aí que forem encaminhadas. E nesses casos não é atribuição do Ministério Público local, não? Não é. Pela Constituição existe uma divisão de atribuição, como a telefonia ela é regulamentada em âmbito federal e tem regras próprias, a questão da rádio, não só a telefonia, comunicações em geral, acaba caindo na competência do Ministério Público Federal. A Mariana do bairro Juca Dias, ela fala o seguinte: olha, aqui em Arcos percebe-se muitos comentários em redes sociais e muitos ultrapassam os limites. É o caso para o Ministério Público? Olha, na verdade acaba virando um pouco caso de polícia, porque a rede social, qualquer manifestação na rede social, alguns chamam de rede antissocial, né? Do jeito que está. Redes antissociais. Toda manifestação que você faz ali é equivalente a feita pessoalmente. Então, se eu xingar uma pessoa, no meio social, é a mesma coisa que xingar pessoalmente. Então, da mesma forma que se você ofender a integridade dela de uma maneira grave, isso pode ser caracterizado como um crime de injúria, calúnia, difamação, estão todos no Código Penal. Então, o crime que é praticado pessoalmente ou pela internet é indiferente, pode ser lavrado um boletim de ocorrência e a Polícia Civil vai investigar, vai tratar daquele caso. Em geral, vai tentar uma composição ali das partes, até mesmo por meio de uma contraprestação pecuniária, alguma coisa para resolver, porque a questão do crime, da cadeia mesmo, acho que o pessoal sabe como é superlotada a cadeia aqui em Arcos toda isso. Então a gente é o último recurso que se utiliza, né? Para esses casos tem que ser. Mas existem as penas alternativas. Existem as penas alternativas, exatamente. Então tem prestação de serviço comunitário, tem prestação pecuniária, tem limitação de final de semana para o cara ficar em casa, não poder sair de lá. Tem várias medidas. Agora, a pessoa que se sentiu ofendida de alguma forma com um tipo de ofensa pode ir lá, imprimir aquela página, tirar uma foto para levar para a lavratura de um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência mesmo. E ali isso. É a forma mais tranquila. O Ministério Público diretamente não mexe com essa questão. Aqui em Arcos também tem situações que nos deixam bastante chateados e preocupados. Tem se usado muito, doutor, fotos de pessoas em situações de acidentes fatais. Sim. Ou até pessoas que vieram a óbito e foi encontrado o corpo, e essas fotos ficam rodando por aí em rede social, né? E isso as pessoas não entendem que isso causa um constrangimento muito grande, não só para aquelas pessoas que às vezes não gostam de ver esse tipo de material, como para os familiares, que é uma dor muito grande. Vira e mexe estão recebendo aquilo. Exatamente. Nesse caso, tem também a atribuição do Ministério Público? Isso é questão de falta de bom senso, né? É impressionante. Eu também recebo esse tipo de coisa e eu não consigo nem entender o que se passa na cabeça de alguém para repassar. A gente não consegue entender o que ele quer com aquilo, porque além de ser uma ofensa
ao familiar da vítima, é desagradável. Ninguém gosta de ficar vendo, a menos que seja um psicopata, ninguém gosta de ficar vendo corpo humano ali em situação, né, de acidente grave, né? Então, assim, o Ministério Público não atua diretamente nesses casos individuais, porque são questões, por exemplo, quem que se sente ofendido, quem que tem um direito ali a resguardar a integridade daquele corpo da pessoa querida falecida, é a família. Então, é uma questão individual, a questão do interesse da família. Isso pode ser resolvido por boletim de ocorrência e pode ser feita por indenização também. Aí é uma ação individual que vai ser proposta por um advogado. Se a pessoa não pode pagar, seria a Defensoria Pública, e aqui que não tem Defensoria Pública, é nomeado um advogado particular para fazer aquele serviço sem custo para a pessoa. O Estado de Minas é que acaba pagando, apesar das dificuldades em se receber, né? Os advogados de Arcos têm sido muito gentis em aceitar essas nomeações, apesar das dificuldades em receber do Estado. Demora muito para receber, mas eles têm dado conta do recado, a gente tem que reconhecer. Infelizmente tem outras cidades em que existe recusa. Existe recusa. Então o advogado, não vou citar a cidade agora, mas está acontecendo exatamente nesse momento, eles se juntaram e falaram, não vamos mais atender, já que a gente não está recebendo, e a população pobre fica sem defensoria, sem advogado. O Ministério Público não pode fazer todo e qualquer trabalho, não tem como, eu não tenho legitimidade como promotor para entrar com uma ação individual de uma pessoa maior e capaz. Então a pessoa fica realmente em situação. Em Arcos não é esse o caso. Ainda bem. O José Antônio, do bairro Vila Boa Vista, ele pergunta, caso não consiga apoio na integração social, né, que é a Secretaria de Assistência e Integração Social, ele pode solicitar ajuda do Ministério Público? Ele falou em questão de cesta e medicamentos, não é isso? Do próprio município. Aí é uma questão individual, já não enquadra como atendimento do Ministério Público. Já. Então uma pessoa vai lá pelos critérios. Agora, é diferente a seguinte situação: você vai lá na Secretaria de Assistência Social, ou esse outro nome, Integração e Assistência Social, e verifica que não está sendo deferido para uns, está sendo para outros, sim, observando os critérios. Então, se tem um potencial ali de lesão coletiva, aí a gente vai receber e vai analisar. Agora, se é realmente um caso pontual, a lei não dá esse direito para eles vão lá e negam, com base na lei. Aí realmente a gente não tem como atuar. Pode ser feita proposta uma ação individual por meio de advogado ou de defensor privativo ou público, e o juiz reconhecer que naquele caso tem que ser dado. Mas é muito difícil Mas, por exemplo, caso ele chegue lá e veja, por exemplo, está atendendo um grupo de pessoas e com os mesmos critérios, a mesma faixa de renda, enfim, né? E aí ele foi negado sem uma justificativa muito plausível. Aí pode procurar mesmo, porque a gente vai ter que revisar todos os casos, né? Vamos dizer que procure lá e diga o que está acontecendo. Ele pega lá os casos dos últimos 3 meses, faz uma análise, né, qualitativa ali do que foi deferido, quais foram os critérios, para ver se está tendo algum tipo de deturpação. Aí o Ministério Público atua porque é interesse de todos que haja um sistema eficiente de distribuição de benefícios sociais que são necessários, né? A gente sabe que são necessários, mas tem que ter um critério muito transparente, muito justo e sem assistencialismo para que funcione de forma correta. Tá certo. Ok? Só um último assunto, doutor. O senhor falou que a respeito da coletividade, questões ligadas ao coletivo, a gente está aqui à mercê de uma situação e que a gente tem falado disso já aqui há algum tempo. No ano passado, no ano de 2015 e também em 2014, Arcos viveu um período muito crítico com relação à escassez de água, né? E foi cobrado na imprensa, a gente tinha aqui reclamações, 10, 20, 15 reclamações todos os dias. E a gente tem observado que esse período está chegando e neste final de semana eu já tive informação que houveram problemas com relação ao abastecimento de água no município e todo mundo se pergunta, será que nós vamos viver aquele mesmo período que nós passamos em 2014, 2015? Onde as pessoas tiveram que sair às ruas com baldes d'água na cabeça, no carro, todo mundo com um galão de água, procurando água aqui ou ali, né? A gente sabe que a concessionária de águas, ela é a responsável pelo abastecimento, isso é uma delegação que foi passada, o município passou para a Copasa, né? Ou seja, os dois têm as responsabilidades nesse sentido. O Ministério Público, o que poderia fazer?
né, nesse sentido. Perfeito. A população pode se dirigir, pode reclamar, né, e havendo um grande número, o Ministério Público pode atuar nesse sentido, para exigir dessa empresa a manutenção, né, do fornecimento, seja construindo novas barragens, captações ou poços artesianos. Sim, Jaime, é dever do Ministério Público atuar nesse caso. É um caso típico de interesse coletivo. Fornecimento de água, hoje é essencial, hoje sempre, né? Essencial para toda e qualquer atividade, né? Todo mundo precisa de água até para sobreviver. Então, a dimensão de relevância social dessa questão específica é enorme. Então, é o tipo de procedimento que vai ser priorizado. Começar a faltar água, as pessoas têm que procurar, até para a gente ter uma dimensão da quantidade de pessoas, vai ser instaurado o procedimento e, inicialmente, são requisitadas informações para entender a situação. Depois disso, é que a gente vê se chama para um acordo e tenta resolver, né? E o Ministério Público tem essa tendência de tentar resolver consensualmente, mas sempre com prazos e com penalidades previstas nesse acordo. É o famoso termo de ajustamento de conduta. Se o TAC não é cumprido, aí a gente passa para a atuação judicial. Agora, ou se o TAC não é assinado, aí às vezes a concessionária fala, não, aqui tá ótimo, tá bom demais, o pessoal tá pegando água, mas tá bom para a concessionária, né? Que tá ganhando muito dinheiro. Eu não consigo nem imaginar a cifra que é mensal aqui, eu não cheguei a ver esses números, mas em Luz, por exemplo, onde eu trabalhei 2 anos, a gente teve problema com o fornecimento de água, mas não durou muito tempo, foi uma semana só, então não teve um problema tão grande quanto aqui o sul que teve aqui em Arcos. Mas os números lá eram assim, era um lucro enorme que a Copasa extraía de uma cidade pequenininha. Imagino que de Arcos seja maior, tem que ser cobrado. E o município tem total responsabilidade na fiscalização do serviço delegado. Está delegando o serviço, a concessionária está lá, só que o município é corresponsável por aquilo lá. Então, se for proposta uma ação, com certeza vai ser contra os dois, né, para compelir qualquer tipo de medida e depois que haja compensação entre eles lá, de acordo com as suas responsabilidades fixadas no contrato de concessão. Mas podem procurar sim, já vai ser importante essa participação da população trazendo esse tipo de problema coletivo para a gente, que é aí que a gente vai ver o que está dando mais problema e a gente vai eleger prioridade. Não dá para andar com todos os processos, todos os procedimentos, todas as investigações. Mas nesse caso seria prioritário. Esse aí é prioritário, esse e muitos outros, né? Dá para andar com muitos, só que não dá para andar com todos. Então a gente prioriza esse tipo de casos. A gente está à disposição para receber o povo para essa situação. Porque aqui em Arcos tem uma característica seguinte, o contrato de fornecimento da Copasa, de água da Copasa, ele me parece que é para 30 anos. Então foi renovado recentemente, se eu não estiver enganado, em torno de 2 anos. E nesse contrato novo, existem várias cláusulas que até hoje não foram cumpridas. Né? Então, dentro desse contrato, a prefeitura tinha o dever de estar cobrando, né, que essas cláusulas fossem cumpridas. Ou seja, construções de uma nova captação, melhora na distribuição, né, caixas d'água em determinados pontos para regular o fluxo. Muitas dessas coisas não foram cumpridas. Então, as pessoas começaram já as reclamações, né? Então é um bom momento para a gente estar deixando aí o Ministério Público a par dessa situação que pode pipocar aí a qualquer momento. Perfeito, já. Eu até anotei aqui que é para levar na produtora e ver se a gente já tem algum procedimento tratando dessa questão, né? Como eu cheguei agora, não estou a par de tudo ainda. E se não tiver, assim que chegar a primeira demanda, a gente vai começar a trabalhar com isso aí. Bacana. Muito bem. Agora já são 12h52. A gente poderia ficar aqui um longo tempo falando de vários assuntos importantíssimos, né? E achei importantíssima a sua presença aqui. Espero poder contar com o senhor aqui novamente, aqui nos estúdios, porque realmente acho que é de grande ajuda para a população, viu, doutor? Jaime, eu que agradeço o convite. Queria aqui... Tem pergunta aí, produção? Muito bem. Tem um ouvinte aqui que está com dúvida, não quer manifestar o nome, mas ela está perguntando, só pegando uma orientação, né, doutor? Na verdade, se receber intimação com relação à separação, né, deve ser do marido ou da esposa, enfim, no trabalho, se isso é correto, se pode gerar aí um constrangimento, um problema. Já é muito difícil falar abstratamente da situação. O oficial de justiça, ele tem uma ordem judicial para cumprir. Muitas vezes ele vai no imóvel residencial da pessoa e não encontra ela. Ele tem um prazo, ele tem que prestar contas para o juiz. E o processo tem que andar, e tem que andar de forma séria. Então,
pode ser, é possível, não tem nenhum óbice que isso seja cumprido. Não tem um empecilho, não. Não tem, mas a forma de cumprimento do mandato pode ser feita de forma discreta. Nas outras pessoas não precisam saber do conteúdo daquele. Então, se teve algum problema, pode ter sido pontualmente na forma como foi feito aquilo, e isso pode ser levado ao conhecimento até do juiz da comarca para que verifique se aquilo foi irregular ou não. É ele que vai ter atribuição, já que o oficial de justiça está a serviço do Poder Judiciário. O oficial de justiça é ligado ao juiz. Ligado ao juiz. Mas eu ressalto que a nossa experiência é que os oficiais de justiça têm muita dificuldade de encontrar as pessoas. E às vezes então vai no trabalho. Faz parte do trabalho. Não existe óbice na legislação a isso. Tem restrições quanto a horários de cumprimento e algumas situações, claro, de dor pessoal, como num falecimento de uma pessoa, ou a pessoa recém-casada também não é intimada, mas tirando isso, a legislação não proíbe que seja no local de trabalho, ou mesmo na rua, ou em qualquer lugar. A regra é a liberdade de intimação. Tá certo. Bom, 12h54, então, doutor, muito obrigado pela sua presença. A gente espera poder marcar uma nova vinda sua aqui. Com certeza foi muito instrutiva e realmente a população precisa ter esse contato com o Ministério Público, né? Esperamos também que a doutora Juliana possa também vir aqui, né? E falar da área dela. Enfim, a Rádio Vida, o Portal Arcos, sempre aberto aí ao Ministério Público para ajudar a fazer esse contato com a população. Eu já queria agradecer novamente o convite, foi um prazer, muito bacana as perguntas, a forma como os senhores lidaram aqui com a situação. Saio feliz e muito feliz também, até porque já tinha recebido essa informação aquele dia que nos encontramos lá na Polícia Militar, da importância do trabalho que a rádio tem feito aqui na cidade, trazendo, acompanhando não só as questões policiais, mas questões de interesse coletivo. Eu acho que assim, a cidade está muito bem servida de rádio, a gente fica feliz e é importante, muito importante como fator de mobilização social. Então conto sempre aqui com o Ministério Público, com a minha pessoa também, e a gente vai trabalhar junto aqui em Arcos. Muito bem, uma ótima tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa tarde.